Bom dia, meninas. Bom dia, grupo lindo. Deus abençoe a todas nós abundantemente. São 4 e pouco da manhã, eu acho, quase 5 horas, né? Eu acordei às 3, levantei para orar. Conversei com Deus, falei sobre vocês, falei de vocês, pedi para você, por vocês. E estamos todos abençoados. Mas agora eu quero aqui colocar para vocês, levar para vocês. Eu trago essa palavra aqui que Deus me mostrou. E acredito que Ele quer falar com vocês também. Olha só, em Oséias 8:9. Está escrito assim: Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Aqui no capítulo 8, Deus, na verdade aqui, o que acontece aqui nesse capítulo 2 de Oséias, eu quero que vocês leiam o capítulo todo em casa. Se vocês tiverem uma Bíblia, é importante ler para entender o que acontecia aqui. Deus escolheu, para quem não conhece a história, Deus escolheu Israel, né? Os hebreus como seu povo, para abençoar desde o Egito, né? Que ele libertou o povo hebreu do Egito, enfim. Que eu acho que não tem quem não conheça essa história. E aqui em Oséias, esse povo, o povo hebreu, Israel, se corrompeu. Eles traíram a Deus, né? Se corrompiam como? Quando Deus fala que eles não reconhecem que Ele deu a eles, né? Toda a riqueza que eles tinham. O mosto, o grão, né? Que é o alimento, os alimentos, o ouro, a prata, enfim, toda a riqueza de Israel foi Deus quem deu. Só que eles se corromperam, né? Cometiam coisas que desagradavam a Deus, como, por exemplo, a prostituição, se corromperam e traíram a Deus, cultuando outros deuses. Então Deus abomina esse culto que as pessoas dão a outros deuses, né? As pessoas têm mania de criar deuses para elas. No caso aqui, Baal era uma imagem criada, né? Era uma imagem criada. E as pessoas, elas ficam tão cegas, de certa forma, elas ficam tão cegas, que elas não conseguem raciocinar. Porque o nosso raciocínio é que nos leva a Deus. Então, o povo de Israel aqui se corrompeu. Eles sacrificavam o que Deus deu a eles, toda a riqueza que Deus deu a eles, a Baal, que era um deus de barro, de pedra, inventado, né, pelo povo estrangeiro, e que Israel acabou se voltando depois para ele, né? Então, Deus abomina qualquer adoração que não seja para Ele. Tem gente que hoje em dia, tem gente que, na verdade, que cria deuses, né? Tem as imagens de escultura, né? Tem
porque é abominável a Deus, isso está nos 10 mandamentos de Deus, que não adorarás imagens de escultura, né? Enfim, as pessoas elas são tão ignorantes, gente, tão ignorantes a respeito da fé, a respeito de Deus, que elas são incapazes de raciocinar. Se eu tenho uma imagem de escultura na minha casa, que serve de Deus, que eu movo essa imagem para cima e para baixo, coloco ela onde eu quiser, né? Logo, essa imagem não tem poder nenhum, né? Se é eu que movo, se é eu que escolho o lugar para ela ficar, ela não fala, ela não ouve, é uma pedra, é um barro ali, entendeu? Então, a ignorância é tanta do povo, a cegueira é tanta que as pessoas elas não conseguem raciocinar sobre isso. A religiosidade cega. A religiosidade cega a pessoa. Isso existe ainda nos dias de hoje. Então, Israel foi corrompido, né? Se corromperam, traíram a Deus, sacrificavam o que Deus tinha dado a eles, a deuses pagãos, enfim. E Deus, ele se entristece com essas coisas. Deus, ele se entristece de tal forma, ele se ira. Aí tem gente hoje em dia que fala bem assim, ó, Deus não tira nada de ninguém. Deus tira sim. Claro que Deus tira. Deus dá, Deus tira. Porque tudo que nós temos, tudo que a gente alcança, né, que não seja de corrupção, disso, daquilo, é Deus que nos dá. Tudo aquilo que a gente consegue com sacrifício, tudo aquilo que a gente consegue, ao tanto que esse povo hebreu sofreu no Egito, né? Sofreram, Deus foi lá, tirou do Egito, devolveu tudo que era deles, enriqueceu eles, e depois eles foram, se corromperam, né? Adoraram outros deuses, se prostituíram, enfim, esqueceram de Deus, né? Não reconheciam mais Deus como Deus. Então, Deus fala bem aqui, no capítulo 9, Deus diz assim: portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. Olha a ira de Deus, olha a ira de Deus nessas palavras. Deus estava indignado com o povo, porque eles se voltaram contra ele, pecavam contra ele, né? Adorando outros deuses, sacrificando para outros deuses, se prostituindo, enfim, né? Então a pessoa fala assim: Deus não tira, Deus tira. Está aqui escrito que ele remove tudo que ele deu, porque tudo que nós alcançamos com esforço é Deus que nos dá. Até o sonho que a gente sonha, certo? Os sonhos são ilusórios, mas sonhos que a gente sonha e que a gente alcança é Deus que nos dá. É Deus. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. Tudo que nós alcançamos com esforço. E para que Deus dá? Para que serve? Ele te dá simplesmente por dar? Simplesmente para te abençoar? Ele te abençoa. Mas o que Deus quer com isso? Ele quer que o nome dele seja glorificado através da tua vida, através de tudo aquilo que nós podemos alcançar. Não é para nossa glória, não é para a glória de outra coisa, é para a glória dele, é para a glória de Deus. Então muita gente alcança mundos e fundos, trabalha, muita gente tem uma boa profissão, faz uma ótima faculdade, é um ótimo profissional, é isso, é aquilo outro, papapá.
é bem-sucedido, né, em tudo que faz. Tudo vem de Deus. A pessoa se esforça, Deus abençoa. Mas é o nome de Deus que tem que ser glorificado. E muita gente não glorifica o nome de Deus. Muitas vezes até se vangloria, se gloria a si mesmo, né? E cria para eles outros deuses, né? Tem gente que é assim. Muitos fazem isso na ignorância, mas muitos fazem por puro orgulho. Não reconhece que foi Deus quem colocou ele naquela posição, quem colocou ela onde ela está, quem deu tudo para ela, quem deu a casa, quem deu tudo, até a roupa que veste, porque Deus disse aqui que remove até o linho, que cobre a nudez. Deus tira, meu amigo, minha amiga. Deus tira, minha amiga. Então, Deus, ele age, Deus é muito amor, muito, muito, muito amor. Mas Deus é justiça e nós não podemos de forma nenhuma esquecer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que a misericórdia dele dura para sempre, que é infinito, mas que a justiça dele também dura para sempre. Ele é justiça também. Nós não podemos esquecer disso. Então, ele se indigna com essas pessoas que cultuam outros deuses, que ele abençoa a criatura e a criatura vai lá e cultua outros deuses, sacrifica para outros deuses, para uma imagem, gente. Quando você pode chegar direto a Deus, nós temos o privilégio, ele nos deu privilégio de chegar direto a Ele, de ir direto a Ele e falar com Ele e adorar Ele. Falar de nós, dos nossos problemas. Olha que privilégio que Deus nos deu. Deus nos deu esse privilégio. Ele é Deus único, Ele é o único Deus. Deus é o único Deus. O único e poderoso Deus. É o Deus de Israel, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, mares, rio, o mundo. Ele é um Deus único. Não devemos desagradar a Deus com religiosidade, com coisas pecaminosas dessa forma. Então, devemos agradecer todos os dias pela oportunidade que Ele nos dá de alcançar aquilo que queremos, de ter o que nós temos, o nosso trabalho, né? De todo mês ter o nosso dinheiro. Isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É a Ele que devemos ofertar. É para Ele que devemos chegar com oferta, sacrificar nossa vida. É para Ele. Só Ele é digno, só Deus é digno. E a hora que nós quisermos entrar na presença dEle, em nome de Jesus, a gente entra. O Senhor Jesus disse que através dEle, que ninguém vai a Ele senão por Ele. Ele deu o Filho dEle por nós, em sacrifício. O Senhor Jesus sofreu, padeceu, foi machucado, humilhado pela nossa alma, para nos libertar desse pecado infeliz, das ilusões malditas desse mundo. E é isso que nós devemos fazer. Reconhecer que Deus é Deus em todo o tempo. Não se engane, minha amiga. Não se engane, raciocínio, use o seu intelecto. Só existe um Deus. E esse Deus você não tem poder sobre Ele. É Ele que tem poder, é Ele que domina sobre nós quando nós deixamos que Ele domine. E o domínio dEle é maravilhoso. Quando Ele te domina, minha amiga, não há dor. Ele não deixa você sofrer. Você passa sim por tribulações, mas essas tribulações não te atingem. Você passa por elas e você nem vê. É muito forte. Deus é muito poderoso. Creia nesse Deus. Busque esse Deus. Ele vem a teu encontro. Ele te adorna. Ele te adorna. O maior prazer dele é te adornar.
é te fazer dele, filha dele. Seja amiga de Deus, busque intimidade com Deus. Ele te dá essa oportunidade, esse privilégio. É muito maravilhoso. Não cultue nada que não seja Deus. Não deixe que um problema se transforme no seu Deus. Não deixe que nada nesse mundo se transforme no seu Deus. Não faça nada desse mundo seu Deus. Mas olhe para cima. Busque a Deus. Ele é o único que pode nos fazer feliz, verdadeiramente. Deus abençoe, minhas amigas lindas. Deus abençoe abundantemente. Que Deus tire, arranque, remova toda ignorância no que diz respeito à fé, no que diz respeito a Ele. Que Ele remova de cada uma de nós toda ignorância que nos distancia dEle, que nos impede de conhecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tenha um dia lindo. Deus abençoe.